Todos, um prazer compartilhar com vocês a jornada da Evonik para atender soluções inovadoras nesse mercado de biológicos. Então eu vou contar em 3 tópicos um pouco sobre a Evonik, o que nós fizemos até agora e deixa eu começar aqui. Eu acho que eu preciso de ajuda. The big green? No, the big green. Oh. Desculpa, pessoal. Então, para começar um pouquinho sobre a Evonik, é uma multinacional alemã química com aproximadamente 15 bilhões de euros em vendas globalmente. Nós somos divididos em 4 divisões. Eu, como foi apresentado pelo Mark, sou responsável pelo segmento agro. A nossa unidade de negócios é chamada de Interface and Performance. E basicamente nós temos expertise em físico-química, em químicas de interface. Também trabalhamos há muito tempo com formulações convencionais e entramos nesse mercado de biológicos, para aditivos para biológicos, em 2017. Possuímos também uma equipe de técnicos globais aqui no Brasil, estamos localizados em Americana. Nossos laboratórios são espelho, tanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, China e aqui no Brasil. E podemos atender os clientes da melhor forma para a melhoria de formulações. Portanto, entrando no tema de formulações, basicamente com breakthrough e para micro-organismos, eu vou atacar 3 tópicos. O primeiro é como preparar uma formulação com micro-organismos em maior vida útil. Desse tópico eu vou abordar 2 temas de atividade de água e eficácia biológica, em que trabalhamos fortemente para trazer soluções para o mercado. O segundo tópico, formulações líquidas estáveis com Trichoderma harzianum. E depois o terceiro tópico, que é um desafio que começamos a trabalhar para carreadores para bactérias gram-negativas. Então, falando um pouco mais do primeiro tópico, nós todos sabemos, e já foi abordado anteriormente aqui na Biocontrol, que um dos maiores desafios para você formular micro-organismos é o shelf life. O que nós começamos a perceber dentro da Evonik é que, obviamente, esse shelf life tem muita correlação com a disponibilidade de água dentro da formulação, Então, nós começamos a olhar um pouco mais a fundo sobre como essa disponibilidade de água dentro da formulação ela pode acarretar num menor shelf life e como, obviamente, solucionar esse tema. E um dos exemplos, a gente começou a ver que a atividade de água, ela pode ser mensurada, que eu vou mostrar através de um aparelho bem simples, mas que se você pegar um benchmark dentro do mercado com Trichoderma harzianum, em sílica, mais ou menos a atividade de água vai ser 0,6, e o shelf life é entre 6 a 8 semanas. Então, entrando em atividade de água, o que é atividade de água? Basicamente, ela é uma medida que você consegue através dessa mensuração da pressão parcial de vapor na sua formulação ou na sua substância, o que você deseja mensurar. Você facilmente consegue verificar essa atividade de água através desse aparelho. E o que nós percebemos dentro da Evonik é que a maioria dos micro-organismos, para eles atingirem um shelf life maior, a atividade de água tem que ser por volta de 0,2. Obviamente que isso varia de micro-organismo para micro-organismo, mas a gente vê que nessa atividade de água de 0,2, eles estão em estado dormente. Se você pega uma formulação que a atividade de água está maior do que isso, você claramente vê que o shelf life reduz porque há uma maior proliferação celular. E do contrário, tendo uma atividade de água mais baixa do que 0,2, você também afeta o micro-organismo e as membranas celulares deles ficam mais fracas e você acaba também, eles acabam morrendo. Aqui só um exemplo de quais são as atividades de água das diferentes águas, também. E qual foi a nossa solução? Avaliando esse cenário de atividade de água, nós começamos a estudar qual é a melhor forma para você conseguir
reduzir a atividade de água ou pelo menos controlar essa atividade de água. Então, através disso, nós desenvolvemos um carreador, que é o nosso Breakthrough BP, e o objetivo dele é que, primeiramente, ele possui uma atividade de água extremamente baixa, e quando você simplesmente adiciona a sua WP no carreador Breakthrough BP, com o tricoderma harziano, a gente conseguiu até reduzir essa atividade de água para 0,2. Então, claramente, a gente consegue, através de pontes de hidrogênio e coordenação dessa água, formar e estabilizar mesmo uma WP que a gente vê no mercado. Então, falando um pouco mais desse Breakthrough BP 787, ele é, como eu disse, um carreador com muito baixa atividade de água, em torno de 0,05. Ele permite uma formulação customizável, porque é simplesmente um carreador, então você pode adicionar outros aditivos na sua formulação. Ele é sustentável por ser biodegradável, né, e não tóxico. Ele também possui soluções, possui a oportunidade de ter uma solução híbrida, porque ele funciona também muito bem com químicos, especialmente químicos que são sensíveis à água. Ele é totalmente de fácil manuseio e é uma solução patenteada da Evonik. Nós provemos esse produto em 2 grades, que a viscosidade dele varia, né? Então, de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do cliente, da formulação, você pode trabalhar com o Breakthrough BP 767, que ele possui uma viscosidade menor, ou com o BP 787, que ele possui uma viscosidade maior. Essa é a única diferença, mas as propriedades químicas dele é a mesma, e obviamente não preciso falar que ele é biocompatível. Outro ponto de atenção que a gente começou a avaliar dentro de uma formulação de biológicos. Se você pega as formulações que estão no mercado, claramente você vê que eles não têm muitos tensoativos. E também quando você coloca essas formulações e dispersa em água, eles também tendem a aglomerar bastante, né? São 2 outros desafios que a gente começou a avaliar. Então, um exemplo aqui que você vê nessa tabela é que esses são produtos de mercado e a tensão superficial desses produtos é extremamente alta, né? E o que acontece com uma tensão superficial alta? Você não consegue uma distribuição melhor dentro na folha, você também tem outros efeitos que a tensão superficial não permite uma molhabilidade melhor, né? E também, sem dispersante, ele continua aglomerando. Basicamente, resumidamente, tensão superficial, quanto maior a tensão superficial, mais esférica fica a gota, né? Então, o objetivo principal é você reduzir essa tensão superficial para que a área de superfície da gota seja maior e você consiga o melhor espalhamento e umectância da sua formulação. Mas como fazer isso, né? Você tem vários surfactantes dentro do mercado, mas a Evonik tem o Breakthrough S301, que ele é um super espalhante. Então, quando você coloca o Breakthrough S301 somente 0,01% em água, você consegue reduzir a tensão superficial da água para 21 milínewtons por metro. Ele é um produto biocompatível, então na sua formulação ele vai conseguir atingir esse super espalhamento, essa redução de tensão superficial, e ele também é biodegradável de acordo com a OCDE 301F. Por isso o 301, que é devido à biodegradabilidade dele, e o S vem de super spreading, que é o super espalhante. Ele é um triciloxano modificado, né? E aqui vocês podem ver o efeito dele de super espalhamento em comparação à água, né? Aqui tem 0,05% de Breakthrough S somente, e esse é a principal característica dele. Outra possibilidade para você solucionar esse problema de dispersão da sua formulação de biológicos, nós trouxemos o Breakthrough DA647. DA é uma sigla para agente dispersante, e ele também funciona extremamente bem quando você coloca junto ao Breakthrough BP, que eu apresentei anteriormente. Ele é um dispersante não iônico, então você não precisa neutralizá-lo.
e ele também é biocompatível, ele é registrado pelo EPA, né? E é fácil de formular também. Resumidamente, 4 pontos de atenção quando você quer formular um biológicos que tenha uma boa eficácia e tenha um shelf life bastante maior do que o esperado. Primeiro, um carreador que que seja livre de água ou que consiga controlar essa disponibilidade de água. Se você estiver trabalhando com um carreador sólido, sempre um dispersante é interessante. Agentes umectantes, que é o super espalhante, e também, obviamente, todos esses produtos biocompatíveis, né? E a Evonik testou esses produtos e eles são biocompatíveis. A gente tem até um portfólio que pode mostrar para vocês os resultados. Segundo tópico, formulação líquida estável com Trichoderma harzianum. Então, baseado no que eu apresentei, nós começamos a trabalhar e trazer mais dados para os nossos clientes, baseando no Trichoderma. E nós formulamos uma guia, um guideline, que é uma guia para vocês terem um indicativo de como trabalhar com esses produtos, mas como eu disse, eles são altamente customizáveis, então vai de acordo com a necessidade que vocês possuem dentro da sua formulação. Então, nossa sugestão é 1 a 20% do ativo, dispersante opcional 1 a 5%, super espalhante de 1 a 3% e o carreador. E você consegue atingir uma estabilidade, eu coloco aqui 52 semanas, mas essa formulação ela é estável até por mais semanas, e você consegue atingir todas as propriedades que você realmente precisa. Atividade de água 0,2, uma excelente dispersão, um espalhamento plausível e também estável. Aqui, como vocês podem ver, em estabilidade acelerada, nós colocamos essa formulação de Trichoderma a 40 graus, e vocês podem perceber que ele está bem estável e ele consegue estabilizar a cepa. Outro ponto de atenção, né? A gente pegou e falou, tá bom, qual é a diferença entre o Breakthrough BP e os outros carreadores que a gente pode utilizar no mercado, principalmente em OD? Então, nós comparamos com a mesma formulação com glicerina, propileno glicol, óleo de soja e também óleo de girassol. E a gente percebeu que ao longo das semanas, o Breakthrough BP, tanto o 787 quanto o 767, eles conseguem estabilizar muito mais uma formulação comparado a essas ODs. Também fizemos um teste em estufa, inoculando essa formulação e comparando com o benchmark do mercado. E você pode ver que também ele conseguiu ter uma eficácia, uma melhoria de performance bem melhor do que o benchmark no mercado. E agora o terceiro desafio, o terceiro tópico que a Evonik está trabalhando, que eu acho que é um desafio para todos, que há uma limitação bem grande quando a gente trabalha com bactérias gram-negativas. E o que nós começamos a trabalhar? Primeiramente, o processo para você conseguir uma estabilidade de uma bactéria gram-negativa é de extrema importância. Então a Evonik começou a trabalhar internamente com alguns dos nossos produtos, que é a sílica, para conseguir de alguma forma estabilizar tanto a gram-negativa dentro do processo, e depois com esse pó formulado você conseguir também colocar uma formulação que tenha uma propriedade interessante no campo. E através disso nós conseguimos trabalhar nesse processo e encapsular basicamente a bactéria gram-negativa, e com esse pó da célula a gente colocou tanto no BP787, que eu mostrei para vocês, quanto em um outro produto que se chama Breakthrough SP133, que eu vou mostrar o que é, como carreador. E a gente conseguiu a estabilidade esperada através desses 2 pontos de atenção. Aqui eu mostro para vocês tanto o carreador SP133 quanto o BP787, a estabilidade de até, a gente conseguiu com 180 dias nesse estudo, e a gente vê que não há tanta diferença.
E o que é o Breakthrough SP133? SP significa Sticker and Penetrant, né? Então ele basicamente é um poliglicerol, ele não é um super espalhante, mas ele é um produto multifuncional. Então você consegue atingir mais do que uma função somente utilizando o SP133. Né? Ele também é importante dizer que ele é aprovado pela ONRI, né? Registrado pela ONRI, então ele também pode ser utilizado em produtos orgânicos. E basicamente ele tem 3 funcionalidades. Primeiro é o controle de deriva, o segundo é uma melhor adesão e retenção, e o terceiro é uma maior absorção, né, penetração na folha, que vocês podem ver aqui. Então, somente com esse produto, às vezes você tem uma limitação dentro da sua formulação e você consegue trabalhar somente com o carreador, trazendo todas essas propriedades para a sua formulação. Então, resumindo o que eu apresentei para vocês, sempre tenham atenção na atividade de água da sua formulação. Coordenar essa atividade de água é essencial para você atingir um maior shelf life. A Evonik pode estar trazendo tanto o Breakthrough BP quanto o Breakthrough SP133 como carreador, e eles também coordenam essa atividade de água. E além disso, nós temos no nosso portfólio os super espalhantes e os dispersantes que são biocompatíveis. Aguardo vocês também no nosso stand, então qualquer dúvida, se querem conversar basicamente da formulação que vocês estão trabalhando, nós também estamos disponíveis para falar sobre esse tema. Muito obrigado.